Alimente os caprichos de uma pessoa mimada e não espere gratidão, mas sim mais exigências. Lina Marano. I'm just going to ask you, do you, Dylan Millard, solemnly affirm that in this statement you shall tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Thank you. I walked to my room, and then I was on my way back to the kitchen to make a snack, and I noticed that my father seemed to still be asleep in bed, which was odd because it was late in the afternoon. I poked my head in, and then I walked into the room. I saw blood on the pillow. He was dead. Hoje em dia, comprar e vender coisas online é basicamente uma rotina diária para muitas pessoas, e a maioria de nós não pensa duas vezes sobre os riscos que isso pode ter. Afinal, quem poderia imaginar que, ao fazer uma transação online, mesmo a quilômetros de distância, você poderia estar em perigo iminente? Todo mundo faz isso o tempo todo. É rápido e seguro, não é mesmo? Pode ter sido exatamente isso que Tim Bosman pensou quando colocou a sua caminhonete à venda em um site. No entanto, em vez de uma transação tranquila, tudo se transformou em um verdadeiro pesadelo, quando dois potenciais compradores pediram para fazer um test drive. Era a noite do dia 6 de maio de 2013, em Ancaster, um tranquilo vilarejo histórico na cidade de Hamilton, em Ontário, no Canadá, localizada na escarpa do Niágara. Tim Bosman, de 32 anos, saiu para pegar sua esposa Charlene e sua filha de 2 anos e as deixou em casa, onde esperava por 2 homens que pediram para fazer um test drive em sua picape. Tim notou que havia algo estranho porque eles chegaram à sua residência a pé, mas eles alegaram que pegaram carona com um amigo. Porém, nem Charlene nem Tim se lembravam de ter visto outro veículo no caminho. Antes mesmo dos supostos compradores chegarem, Tim parecia meio receoso e perguntou à sua esposa se realmente seria prudente sair sozinho com 2 desconhecidos. Ela disse que sim, você deve ir, porque eu quero que a caminhonete volte. Então, Tim saiu de casa, dizendo à esposa que voltaria logo, mas depois de 1h30 sem sinal do marido, Charlene começou a entrar em pânico. Ela ligou para o celular de Tim repetidas vezes, mas só dava na caixa de mensagens. Após 6 horas de muita aflição, ela resolveu ligar para a polícia de Hamilton e denunciou o seu desaparecimento. Devido às circunstâncias incomuns da ocorrência, os oficiais iniciaram uma busca imediatamente, usando um cão farejador, mas nenhum sinal do homem foi encontrado. No dia seguinte, uma equipe de busca e salvamento também foi acionada e em pouco tempo dezenas de voluntários da comunidade estavam procurando por Tim em todos os lugares. A imprensa foi até o vilarejo e gravou uma entrevista com Charlene, onde ela implorou pelo retorno seguro de seu amado marido, dizendo: era apenas uma caminhonete, uma maldita caminhonete. Vocês não precisam dele, mas eu preciso. Nossa filha precisa de seu pai. O celular de Tim foi encontrado 3 dias depois em uma área industrial abandonada, a cerca de 20 minutos de Ancaster, mas ainda assim não havia sinal do homem. Os investigadores rapidamente perceberam que quem atraiu Tim com a alegação de comprar o seu carro naquela noite estava usando um telefone descartável, registrado com um nome falso. Os policiais verificaram que aquele número também tinha sido usado outras vezes em Toronto. Os smartphones são relativamente fáceis de rastrear e muitas vezes se tornam a peça-chave para a polícia resolver um crime. Telefones descartáveis são frequentemente usados por criminosos, pois eles são mais difíceis de rastrear o proprietário. E sabendo disso, a polícia então resolveu divulgar o número na esperança de que alguém pudesse identificá-lo. 2 dias depois, um veterano do exército israelense, Igor Tumanenko, entrou em contato com os detetives, informando que ele também recebeu uma ligação do mesmo número. O homem
também tinha anunciado a venda de sua caminhonete online. Isso 2 dias antes do desaparecimento de Tim. Ele alegou que não fechou o negócio, mas os 2 homens pediram para fazer um test drive e descreveu que um deles tinha várias tatuagens, inclusive uma bem distinta com o nome Ambição no pulso. A polícia realizou uma conferência de imprensa alertando ao público para esta nova informação e em apenas 2 dias eles receberam uma ligação que seria crucial para desvendar este caso e que deixaria todo o Canadá em choque. O principal suspeito era um homem chamado Dylan Millard. Nascido em 30 de agosto de 1985, filho de Wayne Millard e Madeleine Burns, Dylan vivia em meio a inúmeros privilégios. Sua mãe trabalhava como comissária de bordo e seu pai era piloto de uma empresa de aviação da própria família, chamada Millard Air. Ele também trabalhava para Air Canada, onde o casal se conheceu. Dylan foi criado em Toronto como filho único e partilhou a paixão de seus pais para voar desde tenra idade. Na verdade, quando ele tinha apenas 14 anos, bateu um recorde mundial por ser o mais novo canadense a pilotar um helicóptero e um avião sozinho no mesmo dia. Aos 27 anos, Dylan já possuía várias propriedades na área de Toronto, onde era conhecido por dar festas luxuosas. Ele também passou muitos anos trabalhando com seu pai, mas sua vida confortável logo iria tomar um rumo obscuro. Agora precisamos voltar 6 meses antes do desaparecimento de Tim. Em 29 de novembro de 2012, Dylan encontrou seu pai morto em sua cama, com um único tiro no olho esquerdo. Ele foi levado para o interrogatório, onde disse que, antes de morrer, o seu pai carregava uma grande tristeza durante toda a sua vida, algo que eu nunca soube o motivo. Ele nunca quis compartilhar isso comigo. Como resultado, os investigadores determinaram que Wayne Millard havia tirado a própria vida e o caso foi encerrado. Desta forma, Dylan herdou milhões de dólares do pai. I was on my way back to the kitchen to make a snack, and I noticed that my father seemed to still be asleep in bed, which was odd because it was late in the afternoon. I poked my head in, and something didn't really seem right about the way he was laying. He was laying very still. And then I walked into the room, and I saw blood on the pillow. I got out my phone, and I walked back into my dad's room, and I called my mother. I told her, he's dead. Voltando ao caso, depois de receber várias dicas do Departamento de Polícia de Toronto, as autoridades de Hamilton foram até a empresa de Dylan para questioná-lo sobre o desaparecimento de Tim. Os policiais foram bem incisivos, mas ele deu um álibi para a noite do crime. Mesmo assim, ficou sob vigilância policial e, apesar de ser de uma família muito rica e conhecida, ele já tinha um bom histórico policial, devido a várias denúncias de festas regadas a bebida, pequenos assaltos, garotas de programa, drogas e som alto. Mas algo chamou a atenção dos policiais. A tatuagem que ele tinha no braço era exatamente igual à que foi descrita por Igor Tumanenko, e 4 dias depois Dylan foi preso, depois que os investigadores conseguiram provar que o celular descartável usado para se comunicar com Tim Bosman pertencia a ele. A polícia também conseguiu um mandado de busca para vasculhar suas propriedades e, ao revisar as câmeras de segurança de sua empresa aérea, Dylan foi visto com outro homem, chegando em uma caminhonete rebocando um trailer. Em seguida, houve uma explosão e chamas são vistas ao longe. No dia seguinte, a polícia localizou o trailer e a caminhonete na garagem da mãe de Dylan. O veículo foi desmontado e limpo, mas testes forenses mostraram evidências de sangue, além de vestígios de pólvora. Para piorar ainda mais a sua situação, as chaves do carro de Tim estavam no bolso da calça de Dylan. No local onde o trailer foi incinerado, os investigadores encontraram fragmentos de ossos humanos, mas devido aos danos causados pelo fogo, era impossível recorrer ao teste de DNA. No entanto, com base em todas as evidências, a polícia estava confiante de que pertencia a Tim Bosman.
No dia 4 de maio, o gabinete do xerife confirmou publicamente sua morte, para o desespero de Charlene. Dylan Miller foi posteriormente acusado de homicídio em primeiro grau, e como se essa história não fosse insana o suficiente, agora você vai conhecer o seu cúmplice, um homem chamado Mark Smith. Dylan conheceu Mark em 2006, pois os dois compartilhavam sua paixão por jogos online. Não demorou muito para eles começarem a realizar pequenos crimes ao longo dos anos e pareciam gostar da emoção de roubar. No entanto, um amigo em comum relatou mais tarde que, na verdade, Mark adorava Dylan, mas Dylan o odiava. Bom, psicopatas são conhecidos por serem capazes de enganar e manipular outras pessoas para que elas façam coisas que o beneficiem, e isso pode explicar as discrepâncias na amizade que pareciam ter. Após a prisão de Dylan, a polícia colocou Mark sob vigilância por uma semana antes de levá-lo sob custódia, que foi no mesmo dia do funeral de Tim Bozeman. Ele também foi acusado de assassinato em primeiro grau. Agora, você pode estar se perguntando como esses dois caras conheciam Tim ou por que eles o mataram. Infelizmente, a terrível verdade desta história é que este crime foi completamente aleatório. Os dois amigos simplesmente queriam matar alguém. E para engrossar ainda mais este caldo horripilante, a polícia descobriu que Tim não foi a única vítima desses dois doentes. Existia uma outra pessoa, uma mulher, chamada Laura Babcock. Laura, de 23 anos, era ex-namorada de Dylan e no momento de sua prisão ela estava desaparecida há quase um ano. Eles começaram um relacionamento por volta de 2008, mas acabaram terminando e cada um parecia ter seguido a sua vida. No entanto, quando Laura passou a enfrentar alguns problemas de saúde mental, ela começou a se encontrar com Dylan novamente e eles passaram a dormir juntos com frequência, apesar de ambos estarem em relacionamentos diferentes. Quem conheceu Laura diz que a jovem aspirante à atriz era muito gentil e sempre estava com o celular na mão. Quando ela parou de fazer publicações em suas redes sociais, seus amigos notaram que algo não estava certo. Seus pais denunciaram seu desaparecimento, mas ela nunca mais foi encontrada. Enquanto os detetives trabalhavam para desvendar a história distorcida sobre a morte de Tim, eles descobriram que a atual namorada de Dylan, Christina Noga, não se dava bem com Laura e o mandou dispensar a garota. Ele inclusive mandou uma mensagem para ela dizendo: "Você é prejudicial para mim. Por favor, não tente entrar mais em contato comigo até que você tenha feito um enorme salto de autoconhecimento. Como eu disse antes, boa sorte em sua vida." Mas, infelizmente, Laura continuou a entrar em contato com Dylan. No início de julho de 2012, ele enviou uma mensagem para Christina dizendo que iria parar a interferência de Laura em seu relacionamento de uma vez por todas. "Primeiro vou machucá-la, então eu vou fazê-la ir embora. Eu vou removê-la de nossas vidas." Os registros telefônicos mostram que Dylan atraiu Laura para sua casa pouco antes dela desaparecer. Na ocasião, ele tirou uma foto assustadora do que parecia ser um corpo humano envolto em uma lona azul e mandou para Christina. Os detetives também descobriram que Dylan havia comprado recentemente um revólver calibre 32 e um triturador de carne. Isso apenas 2 dias após Laura desaparecer. Então, Dylan mandou uma mensagem para Mark, dizendo: "O churrasco começou e a carne está pronta." Laura foi dada como desaparecida por amigos e familiares em 14 de julho, mas a polícia acreditava que ela tinha fugido por conta própria, devido aos seus problemas de saúde mental. Sem aceitar a explicação dada pela polícia, os pais de Laura começaram a investigar o seu desaparecimento por conta própria, e depois que souberam da prisão de Dylan, entraram em contato com o xerife para relatar a ligação do homem com o estranho desaparecimento da filha. Uma busca na residência de Mark rendeu muitas provas incriminadoras, como por exemplo o iPad de Laura e outros pertences pessoais. Eles também encontraram uma perturbadora gravação de Mark cantando uma música. The bitch started off all skin and bone. Now the bitch lay on some ashes stone. Last time I saw her outside the home. And if you go swimming, you can find the phone. Find the phone? What? Find the phone. If you go swimming, you can find the phone. Find the phone.
find the phone. You can find the phone. If you go swimming, you can find the phone. Bitch, lay on smash stone. Dylan escreveu aproximadamente 65 cartas para Christina enquanto estava na prisão, dizendo a ela que eles precisavam construir uma linha do tempo parecida e que, se ela fosse questionada, dissesse à polícia que Laura teve uma overdose. Ele disse explicitamente para Christina destruir todas as provas. Mal ele sabia que os investigadores estavam lendo todas essas cartas. Os presos têm o direito de escrever e receber cartas, mas toda a correspondência pode ser legalmente aberta e lida pelas autoridades, podendo servir como provas, principalmente neste caso, onde Mark e Dylan ainda aguardavam julgamento. A única exceção é se a carta for enviada para o seu advogado, pois esse tipo de comunicação é protegida pelo sigilo de advogado-cliente. Neste ponto, os promotores se sentiram confiantes de que tinham conseguido uma grande evidência para garantir uma condenação nos casos de Laura e Tim, mas ainda havia mais uma vítima à espera de justiça. Lembra do pai de Dylan, Wayne Miller? Pois é, ele morreu, pelo que a polícia determinou, devido a um ferimento de bala auto-infligido, apenas alguns meses depois que Laura desapareceu. Agora todos sabiam que Dylan não era apenas um riquinho mimado que gostava de afrontar as leis. Ele era uma pessoa doentia e perigosa. Os investigadores sabiam que precisavam olhar mais de perto e, quem sabe, reabrir a investigação sobre a morte de Wayne. Depois de algumas perguntas às pessoas certas, os policiais descobriram que Wayne havia ameaçado cortar a generosa mesada do filho, pois ele estaria se comportando de maneira imprudente e gastando todo o dinheiro da família. Psicopatas muitas vezes vivem um estilo de vida parasitário, significando que eles sugam tudo de outras pessoas, são insensíveis, mas carecem de empatia em seus relacionamentos, nem que seja em um nível superficial. Dylan dependia do apoio e recurso financeiro de seu pai, e é fato que os dois nunca tiveram um bom relacionamento, mas, como disse antes, os psicopatas usam outras pessoas como um meio para um fim. Dylan pode ter acreditado que seu pai não era mais útil para ele, já que não ia mais fornecer dinheiro. Enquanto isso, testes forenses no revólver encontrado próximo ao corpo de Wayne mostraram vestígios de DNA de Dylan. Nas evidências arquivadas do caso, inclusive, o relatório balístico também mostrou vestígios de pólvora na roupa e nas mãos de Dylan. Além disso, não havia resíduos de pólvora em Wayne, implicando que ele não tinha puxado o gatilho. Ok, concordamos que até aqui a polícia tem sido bem esperta em resolver os casos de Laura e Tim, mas parece que quando Wayne morreu, eles simplesmente aceitaram que o homem havia cometido suicídio e pronto. Testes de resíduo de pólvora é um recurso valioso para a polícia. Quando uma arma é disparada, partículas são liberadas na parte de trás da arma e se alojam na pele e nas roupas da pessoa que efetuou o disparo. Este resíduo não pode ser removido por uma lavagem ou limpeza simples e, portanto, pode ser retirado de suspeitos com cola adesiva ou outros dispositivos de testes. Essa evidência é bastante convincente quando encontrada, pois é muito difícil de explicar como a pólvora poderia estar presente em seu corpo ou em suas roupas se você não disparou uma arma. Dylan manipulou a polícia e mentiu sobre seu pai no interrogatório, demonstrando uma grande frieza ao falar que seu pai tirou a própria vida. Ele chorou diante dos policiais e até disse que pressentiu que seu pai poderia cometer uma besteira. Nesse meio tempo, Dylan Millard e Mark Smith foram levados a julgamento. Os promotores argumentaram que Tim provavelmente foi baleado no caminho, pouco depois de sair de casa, afirmando que o crime foi cometido apenas por prazer, uma vez que o motivo nunca foi claramente definido. Além disso, estava evidente a ligação dos dois homens no homicídio de Laura. Eles tentaram culpar um ao outro para que as penas fossem reduzidas, mas não adiantou. Em junho de 2016, cada um deles recebeu uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos pelo homicídio de Tim Bosma. Dylan alegou que estava falido após a condenação e insistiu em se defender sozinho no julgamento pelo assassinato de Laura Badcock. No primeiro dia, ele arrogantemente questionou o pai de Laura, Clayton, dizendo: "Isso pode não ser fácil para você, ser questionado por mim,
considerando que eu sou o acusado. Isso torna tudo mais difícil, não é? Claramente, Dylan não fez um excelente trabalho se defendendo, pois ele e o amigo Mark foram novamente sentenciados à prisão perpétua pelo crime contra Laura Babcock. Os psicopatas têm um senso inflado de si mesmo, conhecido como grandiosidade ou megalomania. Psicopatas se veem como superior às outras pessoas e eles têm um desdém para aqueles ao seu redor. Representar a si mesmo no tribunal pode ter sido o caminho que Dylan tomou para assumir o controle ou até mesmo aliviar o tédio, e seu comportamento em relação ao pai de Laura indica que empatia não é o seu forte. Então, em 2018, Dylan voltou ao tribunal sozinho, dessa vez para ser julgado sobre o assassinato de seu pai. Após evidências irrefutáveis serem apresentadas, ele não tinha mais para onde correr. Porém, todo psicopata acha que tem uma carta na manga, e Dylan tentou reforçar o seu álibi, mas acabou entregando a cereja do bolo. Ele afirmou que não poderia ter tirado a vida de seu pai, pois na noite que ele morreu, estava na casa do seu amigo Mark Smith, que agora não era considerada a fonte mais confiável do mundo, e o seu argumento caiu por terra. Dylan foi finalmente considerado culpado de atirar em seu próprio pai e recebeu a terceira sentença de prisão perpétua, ou seja, se ele aplicar todos os recursos que tem direito e solicitar todas as instâncias possíveis de revisão das penas, poderá sair da cadeia em, no mínimo, 50 anos, quando terá quase 80 anos de idade. Após o anúncio da sentença, o pai de Laura fez uma declaração aos repórteres, dizendo: "Está provado que não só a família Bosman, como nós, perdemos um ente querido, mas também a família Millard. Que este indivíduo hediondo passe o resto de seus dias na cadeia." Christina Noga, namorada de Dylan, foi acusada de conspirar e encobrir a morte de Tim Bosman e Laura Babcock. No entanto, ela aceitou um acordo judicial para testemunhar contra Dylan, o que lhe rendeu apenas 3 meses de prisão. Hoje ela vive escondida, nunca deu entrevista e tenta reconstruir a sua vida, mas já foi flagrada inúmeras vezes se escondendo com óculos escuros e uma espécie de burca. Durante o julgamento, a mulher alegou não ter ideia do que tinha acontecido com Tim, dizendo que estava distraída quando viu Mark e Dylan na caminhonete. Sim, claro. Como os restos mortais de Laura e Tim nunca foram inteiramente encontrados ou identificados, pelo menos suas famílias encontraram algum consolo em saber que esses loucos ficarão trancados para sempre.